Muito bem, glória a Deus. Nós estamos aqui juntos e unidos para mais uma EBD Online. E nós temos a nossa lição. A lição aí, pastor Luiz, qual é? Lição de número 11. A salvação não é obra humana. A salvação não é obra humana. Vamos lá. Primeiro ponto, a salvação sobre a graça de Deus. Segundo ponto, soteriologias inadequadas na antiguidade. Terceiro ponto, soteriologias inadequadas hoje. Muito bem, vamos lá ao nosso tema geral, texto áureo e verdade prática. Lição de número 11, texto áureo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3, versículo 5. Verdade prática. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Muito bem. A salvação, como é que diz a verdade prática? A salvação é um ato da graça soberana de Deus. É um ato da graça soberana de Deus, não é isso? Pelo mérito de Jesus Cristo. Pelo mérito de Jesus Cristo. E não vem de obras humanas. E não vem de obras humanas. Então, aqui nesta verdade prática, queremos dizer aos irmãos que de imediato o autor ele já está rebatendo a doutrina do islamismo, a doutrina do mormonismo e as doutrinas das testemunhas de Jeová. Mas também rebate as crenças hinduístas, como bem outras religiões antigas orientais, que na verdade sempre enfatiza a salvação por meio das obras, por meio dos méritos. E quando nós lemos Isaías 64:4, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Ou seja, não há na Bíblia qualquer ênfase meritória da parte do homem como meio para se salvar, não é isso? Ou seja, não há salvação pelos méritos humanos. De modo que a teologia da salvação, daqueles que seguem a Bíblia, em especial o Novo Testamento, é uma teologia que centraliza Deus manifestando a sua salvação pela sua graça. Não há na Bíblia, não há salvação meritória por atos dos homens. A Bíblia não ensina salvação como o islamismo, peregrinação a Meca, jejum, oração, crer só em Alá. A Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina salvação na confiança humana, na confiança de doutrinas dos homens. A Bíblia não ensina salvação pela ação humana própria. Toda a salvação à luz da Bíblia, ela é meritória através de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Nós não podemos produzir a nossa salvação. Nós podemos ter obras de salvos, mas nós não podemos produzir salvação. É por isso que a Bíblia diz em Tito 3,5: não por obras de justiça praticadas por vós mesmos, mas sim pelo lavar regenerador, santificador do Espírito Santo de Deus. A nossa salvação é pelos méritos de quem? De Cristo, e nunca pelos méritos humanos. Qualquer igreja, qualquer movimento que ensina que a perfeição humana, que a obra humana, que a escolha humana, que os méritos humanos salvam, nós já podemos fazer o quê? Descartar, que é pura heresia, ok? Então, esse na verdade é o tema abrangente dessa lição, que a salvação não é obra humana. Se a salvação fosse obra humana, toda essa história de expiação, Jesus morrer na cruz, toda essa história de que ele salva, está sendo mentirosa, porque o homem é salvo pelos seus próprios méritos e não pelos méritos de Cristo. Então, olha, essa lição ela é fundamental e nós iremos falar hoje sobre essa questão. E eu convido você, convide sua mãe, convide seu pai, convide também os heréticos para ouvir a palavra de Deus, ok? Então nós vamos à leitura do texto. Efésios capítulo de número 2, versículos 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também o são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bem. Essa é a leitura que o pastor acabou de ler, pastor Luiz, e nós temos aqui uma temática do verso 1 a 10 do capítulo 2 de Efésios. Aqui nós colocamos a salvação pela... É disso que essa perícope, essa passagem, essa porção bíblica está tratando. A salvação é pela graça. Quando nós usamos pela graça, eu preguei agora lá em Brasília, eu falei pela fé. Pela graça, isso aqui é uma instrumentalidade, ok? Compreenda que essa palavra charis, graça, aqui no texto bíblico, ela é a fonte e a fé é o meio. A graça é a fonte e a fé é o meio. Porque pela graça sois mediante o quê? A fé. Essa graça, ela é o dom, ela é o favor o que eu não merecia, o que você não merecia, o que nós não merecíamos, o Pai manifestou a graça dele. E quando se fala de graça, está se falando de um favor que nós não. Então salvação não é mérito, não é porque eu merecia, é porque o amor de Deus é maior, é grande. Então aqui nesse texto nós temos que analisar do verso 1 até o 10, que ele envolve os três tempos nossos. Envolve o passado, envolve o presente e envolve o futuro. Todas as vezes que você for ler essa passagem, você que é um crente em Cristo Jesus, nela está estampada a sua história. Ela é a fotografia do nosso viver, é o raio-x da nossa história, é essa passagem bíblica. Então quando você lê do verso 1 a 3, vamos lá, nós vamos analisar o passado, 1 a 3. 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também o são. Pronto, então vamos lá. Observe que o pastor Luiz leu do 1 ao 3, que está falando do que nós éramos no passado. Só para os irmãos observarem uma coisa, nós colocamos aqui que esse quadro do verso 1 a 3, ele é um quadro estarrecedor, que já mostra que as pessoas são carentes da graça. Porque quando você começa, o apóstolo Paulo, ele está evidenciando um estado horrível, um estado triste. Vamos comparar, eles estavam em primeiro lugar o quê? Eles estavam em primeiro lugar o quê? Mortos. Observem bem, eles estavam mortos. É claro que aqui nós temos metáforas, linguagem de metáforas, mas o Paulo quer mostrar a vida de um homem sem Deus. A vida de um homem sem Deus é que ele é o quê? É um morto, só que ele é um morto que anda. Ele é um zumbi espiritual, não é assim? Ele é um morto que anda. Quando Paulo fala dessa morte, ele não está falando da morte física. Ele está falando de que tipo de morte? A morte espiritual.
Porque nós já sabemos aqui que nós temos 3 tipos de mortes. Qual é a primeira? Física, espiritual e eterna. Essas 3 mortes, elas vieram ao mundo por causa do pecado. Romanos 5, verso 12. Morte espiritual, vocês podem observar em Israel, quando nós lemos Ezequiel 37, quando Deus mostra a morte espiritual, a morte nacional, a morte política de Israel. Agora, essa morte espiritual é que a pessoa, ela está dominada pelo seu pecado. Então, observem bem que Paulo, ele começa mostrando que nós somos carentes da graça, porque todos nós estávamos como? Mortos mortos espiritualmente. E quando você olha para esse texto bíblico, essa morte que é separação de Deus, ela é uma morte triste, porque quando você está morto espiritualmente, você não tem desejo de cantar, você não tem desejo de orar, você tem vergonha, você quer se afastar de Deus, você quer se afastar da comunhão dos crentes. Porque quem está bem espiritualmente, ele está em Atos 2:42, perseveravam unânimes na oração, na comunhão, no partir do pão, e em toda a alma havia temor. Crente, quando perde a espiritualidade, ele é um morto. Ele é um morto. Adão, quando perdeu a espiritualidade com Deus, ele ficou logo separado. Ele procurou fugir, ele procurou fazer o quê? Se esconder, e procurou culpar a mulher, culpar os outros, e nunca assumiu a culpa. Vocês sabiam qual é o maior problema de um crente morto espiritual? É que ele não quer viver a vida santa com Deus, ele não quer viver a palavra. E qual é a atitude dele? Primeiro, ele sabe que não está no nível que Deus quer que ele esteja. Então, como ele não está e ele vê outros estando, ele tem raiva da igreja, ele critica a igreja, ele critica a Bíblia, ele fala mal da igreja, ele diz que é um sistema opressor, porque ele não quer viver a vida santa. Pode aí falar, senão o povo aqui não vai ouvir. E que ele é vítima do vítima do sistema. Mas só que é o seguinte, ele está o quê? Morto espiritual. Toda pessoa morta espiritualmente, ela vive no pecado e na desgraça e se escondendo. Eu vou mostrar. O primeiro que andou se escondendo, quem foi? Adão e Eva. Mas observem bem, quem te mostrou que tu estavas nu? Pronto. Quem te mostrou? Tu comeu o fruto, desobedi. Acã pecou, se escondeu e ficou escondendo as coisas. Ou seja, Saul pecou, queria matar Davi, não era assim? Saul pecou, vivia matando o sacerdote, era assim ou não era? Mas ele tinha pecados horríveis, não obedecia a Deus. Olha o que era Saul, não obedecia a Deus, matava sacerdote, tinha raiva de Davi, cheio. Tu tá filmando, Caio? Vamos começar agora, vamos começar. O que tem de gente aí em nome da religião, que fica atrás de uma câmera, que fica atrás de um celular, morto espiritualmente, defunto que anda, ele ataca a igreja, ataca pastor, ataca a Bíblia, é assim ou não é? Mas vai olhar a vida dele, quantas mulheres ele já não teve? Vai olhar a vida dele, quantos casamentos ele não já passou? Vai olhar a vida dele, quantas igrejas ele não abriu, não deu certo, não funcionou? É um recalcado, um humilhado, um rebaixado, é assim ou não é? E tem muitos como ele na internet. Aí o que eles fazem? Segue esse tipo de gente. Agora, eu vou te dar um conselho: segue morto para tu ver, anda com morto para tu ver, tu vai feder do jeito dele. É assim ou não é? Vai feder do jeito dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não gosto de andar com crente que é fuxiqueiro, é mentiroso, é interesseiro, é egoísta, é avarento, porque a tendência dele é me contaminar. Agora, uma coisa é certa: eu procuro andar com quem tem vida, com quem tem comunhão, com quem tem oração e com quem tem temor de Deus. Você diz assim, é porque o morto espiritualmente, ele não tem reverência. O morto espiritualmente, ele não quer saber das coisas de Deus. Para ele não há interesse. Então o primeiro quadro aqui é que Paulo estava dizendo: vós estáis mortos. Não era assim? Ele começa mostrando que eles estavam mortos espiritualmente. Aí como
como ele começa dizendo quem está morto, ele agora vai mostrar qual é o estilo de vida dessa pessoa. Rapaz, mas é linda a Bíblia. Paulo agora vai especificar como é a conduta, como é o estilo de quem anda na vida morta. Não é isso? Vamos lá. Observem bem que o texto começa dizendo aí, que o pastor Luiz leu: ele está mortos em ofensas e pecado. Ou seja, quem domina ele é o pecado. Aí a Bíblia diz claramente aqui nesse texto, observem bem, que ele, como está em pecado, como ele está morto, mas ele está andando. Vamos lá, digam vocês, ele está como? Os mortos espirituais estão o quê? Andando. Mas se eles estão andando, como é que morto anda? Tem alguém que está conduzindo eles. Fala aí. Tem alguém, alguma coisa que está conduzindo eles. Aqui nós temos eu não vou entrar nesse mérito hoje, porque não é o tema da lição, mas você tem os debates dos calvinistas e arminianistas, não tem? Aí eles dizem que morto não responde. Agora me fala também, por que morto anda? Vamos lá, morto anda. Os mortos aqui estão, só que ele falou que tem alguém fazendo o morto andar. Eita, meus irmãos, agora aqui mexeu. Assim como tem alguém que tem vida, que está andando, tem alguém que controla ele. Vamos já mostrar isso aqui. Quem tem vida tem alguém que está dando. E quem está morto que está andando? Quem é que está controlando? Meu Deus. Então ele está morto, mas está. Ele está morto, mas está cantando. Ele está morto, mas está pregando. Ele está morto, mas está no meio dos crentes. Como é que pode isso? Morto andando, morto cantando, morto glorificando. E Paulo diz: vocês estão mortos em ofensas e pecado. Eles estavam mortos em quê? Ofensas e pecado. E só para os irmãos. Ei, Caio, tu tá filmando, bota para cá. O que tem de mortuzão espiritual, cadáver, na igreja, bebendo ceia, comendo pão, não é assim? Glorificando a Deus, adorando na igreja, mas ele está o quê? Morto. E quem diz isso é Paulo em 1 Coríntios 11. Por causa disto, alguns de vós que já morreram. Eita, meus irmãos. Mas é um morto que está fazendo o quê? Andando. Ele está em ofensa, ele está em pecado, ele está na imoralidade, mas ele está o quê? Andando. O que tem de igreja aí cheia de homens que estão adulterando, mas estão no púlpito, estão no altar, sendo até pastor, sim ou não? São mortos que estão andando. Só que esse mortão que está sentado lá no púlpito, tem alguém que faz ele andar, tem alguém que faz ele cantar, tem alguém que faz ele... Eita, que o diabo é sagaz. A Bíblia diz lá em Apocalipse: imagem não fala, imagem nunca falou e nem vai. Mas a Bíblia diz que quando ele estiver no poder, ele vai fazer uma imagem. Ele vai dar vida a essa imagem, que a pessoa vai dizer: olha, está falando, mas quem é que está dando poder para ela? O diabo, ele usa essas imagens que parece que estão vivas, mas quem é que está dando força para ela? É o diabo. Por que, pastor Zé? Agora nós vamos lá. Vamos só observar como é no passado. No passado nós estamos o quê? Mortos espiritualmente. Mas estamos andando, glorificando. Irmão, é negócio pesado, não é assim? Estamos andando, estamos glorificando. Ok? Estamos andando. Mas aí como é? Eu vou mostrar como é que tu anda. Eu vou mostrar como é que o morto anda. Porque você tem que analisar que tem dois tipos de andar. Salmo primeiro, como é que diz? Nós vamos até citar daqui. Bem-aventurados os que não andam no e nem se detém e nem se assenta. Ou seja, há uma conduta, olha aqui, há uma conduta de pecado, sim ou não? Esse andar aí não está falando só do andar normal da casa para a rua, é um andar de conduta. Eu pergunto, um morto espiritual, ele quer andar na sinceridade? Ele quer andar na verdade? Ele quer defender a família? Ele quer defender o casamento? Ele quer defender a pureza? Ele quer defender o amor? Ele quer defender a oração? Morto não gosta de orar, morto não gosta de ir para a igreja. É por isso que eles ficam, não precisa estar direto tu já morreu, filho. E quem está morto não tem prazer de estar na
igreja, porque o apóstolo São Paulo, ele diz que quem ressuscita com Cristo anda em novidade de vida. Eita glória, Romanos 6,4. Agora, para ressuscitar, tu tem que morrer, e ressuscitar com Cristo, para andar como? Em novidade de... Mas o pastor Luiz leu aqui, mortos no pecado e nas ofensas. O morto, ele está andando, mas ele tem uma conduta de andar. Não é isso que ele está dizendo aí? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho. O ímpio só tem conselho bom ou ruim? Hein? Vamos lá, bom ou ruim? Quem é que aconselha? Rapaz, trai a tua esposa. Quem é? Quem é que diz, rapaz, mata esse desgraçado? Quem é? Quem é que diz, rapaz, acaba com o nome dele na internet? Quem é? Quem é que diz, rapaz, não dê nada para esse homem não? Quem é que diz? Rapaz, não precisa de negócio de igreja, nem de fé, nem de Bíblia. Quem é? Porque esse é o andar dele, é o estilo dele. A vida dele é outra, gente. A conduta dele, não, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos e nem se detém. Porque o que o pecador faz? Vamos ver lá, vamos pegar a vidinha do pecador, Gálatas 5,19, corre lá. Vamos pegar a vidinha do pecador. Vamos pegar a vidinha do pecador, vai lá, bota aí, meu filho. 5,19. Sim, vamos lá. Ó, duas condutas: a conduta do crente e a conduta do homem que está morto. Como é que o morto anda? Porque as obras da carne são manifestas. Olha aí como é a conduta dele, vai. As quais são prostituição. Preste bem atenção. O crente anda na prostituição? Não. O crente anda nessa desgraça? Não. Então lá vai. Ó a conduta dele, na prostituição. Então pronto, tem cara aí que tem dinheiro, ele pega a Land Rover, né? Ele pega a Land Rover dele, ele pega, aí pronto, ele pode ser casado ou não casado, mas ele tem a vida velha dele de mundano, é assim ou não é? Ele vai pro bar, ele vai pra praia, ele vai pro motel, ele fica com quem ele quer, é assim ou não é? Ele gasta o dinheiro dele, ele bebe, ele joga, ele fuma, ele fuma maconha, ele fuma droga, ele bota injetável no corpo, é a vida dele, se prostituindo, é assim ou não é? Essa é a conduta de quem está morto para com Deus. Vamos lá, o que ele faz mais? Impureza. Tudo, a pureza na vida dele? Não, você pode observar que o homem que é ímpio, a vida dele é só de ímpio, a mente dele é diabólica. Ele só pensa, ele tem prazer de olhar um filme velho pornográfico, ele tem prazer de botar a mulher dele para assistir um filme pornográfico. Isso ali não tem nada a ver, é meu prazer. A mente dele é impura, a mente dele não é pura. Ele está pensando em Deus? Bota para cá, Caio. Vocês acham que um homem que pensa em Deus vai pensar em trair a mulher? Um homem que pensa em Deus pensa em moralidade? Um homem que pensa em Deus pensa em trair? Um homem que pensa em Deus pensa em fuxicar? Um homem que pensa em Deus pensa em matar? Então a conduta é outra. Impureza, lascívia, vai. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Essa é a desgraça. Mas essa conduta é para quem anda no pecado. Se escandalize não. Se escandalize não. Porque tem os que andam com Deus e tem os que andam com o diabo. Fale. O morto, ele está conectado ou com o céu ou com o inferno. Se ele está conectado com o céu influencia a sua vida. Mas se está conectado com o inferno, então o inferno influenciará a vida dele em todas essas coisas. Então o Senhor está dizendo que tem dois chefes, não é isso? Quem é o primeiro? O chefe do Rei da Glória, Jesus. Isso. E o outro, Satanás. Aí tu é quem sabe. Tem irmão que fica, é porque é o pastor. Não.